com a oportunidade de ministrar e o mesmo estará encerrando o culto. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saúdo a todos em nome de Jesus. Para nós é motivo de alegria estar com vocês juntos na casa de Deus, a aprender mais um pouco das Sagradas Escrituras. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Eu passei um texto para Melissa e os jovens, eu errei o texto, mas eu vou corrigir. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 em diante. O texto é esse. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 em diante. Quero estar falando nessa noite sobre resolvendo conflitos. Ou então, como resolver conflitos, né? 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 em diante. Depois da leitura, quero convidar aqui o nosso irmão Corminho, irmão Alvamar, muito mais bonito do que Corminho, irmão Alvamar. É a mesma pessoa, viu, irmão? Só mudou. Vai estar orando, agradecendo a Deus a leitura. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10, está escrito: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e de que não haja entre vós divisões. Antes sejam inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Pedro, ou Cefas, e eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também na casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me envergonho, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria da palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Salve, irmão, com a graça de Jesus Cristo, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui presentes para te agradecer, Senhor. Abençoa aquele que te apresentou a presença, Senhor. Abençoa aqueles que estão enfermos com tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa também ministrando a tua palavra, a palavra de amo e de conforto, Senhor. Abençoa aqueles que não vieram, tu sabe qual foi o motivo para exaltar e glorificar o teu nome. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar em nome de Jesus. A temática resolvendo conflitos é sugestiva com base na carta que lemos, porque é justamente isso que Paulo está fazendo ao escrever a carta primeira aos Coríntios, é resolver conflitos. Se tem um assunto, não há um assunto único na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não existe um assunto a ser tratado, existem vários. Do capítulo 1 ao 4, o apóstolo Paulo vai tratar justamente sobre a importância de olharmos para Cristo crucificado, que é o nosso Senhor e Salvador,
em detrimento das sabedorias que o mundo tem, e de que não vale a pena haver divisões ou partidarismo dentro da casa de Deus, porque Cristo é o Senhor de tudo e de todos. No capítulo 5, Paulo vai tratar sobre os problemas, a falta de disciplina que havia dentro da casa de Deus e que precisava ser corrigido urgentemente. No capítulo 6, o apóstolo Paulo orienta os irmãos sobre abster-se das prostituições, porque agora eles são de Cristo. E como pertencente a Jesus, a vida santa e reta faz parte do viver cristão. E do capítulo 7 em diante, o apóstolo vai resolver outros problemas, como conflitos no casamento, os princípios para um lar cristão, a idolatria, combatendo alimentos que eram sacrificados aos ídolos, se os cristãos podiam ou não participar ou comer. Então, sem dúvida, é uma carta que trata de muitos assuntos. E em xeque, no coração de 1 Coríntios está isso, resolvendo conflitos com base no que Cristo ensinou. Nessa parte em específico, o problema, Paulo apresenta ele, mas antes de Paulo tratar do problema, já no capítulo 1, que era a questão das divisões, Paulo ele nos aponta um alvo. E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos algumas verdades que nos ensina, ou então que nos direciona a mantermos no alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Apesar de todos os embaraços que temos aqui, nós temos um alvo, que é seguir Cristo. Cristo é o nosso autor e consumador da nossa fé. Cristo é a nossa razão de existência, de adoração. É por causa dele que estamos aqui. Então nós devemos olhar para ele. Aí Paulo vai nos orientar como podemos manter esse olhar para Cristo, resolvendo e deixando de lado os conflitos que aqui existem. Se você puder deixar sua Bíblia aberta, acompanhe comigo aí o versículo 10. Paulo vai dizer que a gente aprende a resolver os conflitos quando nós entendemos que temos o mesmo Senhor. Todos os cristãos verdadeiros que se reúnem em um determinado lugar, eles têm o mesmo Senhor. Ele diz aí no versículo 10, ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor. Ele diz, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, está certo. Fazer o quê? Ele diz, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja em vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo diz aqui, meus irmãos, já que Cristo é o nosso Senhor, que a gente fale a mesma coisa. É possível que uma igreja fale a mesma coisa? É possível que os irmãos que estão na casa de Deus falem a mesma coisa? Sim, é possível. Falar a mesma coisa aqui não diz respeito a idioma. Falar a mesma coisa, que o apóstolo Paulo orienta aqui, não diz respeito a sotaque, ou então tom de voz, mas diz respeito à fé, mas diz respeito às nossas convicções. É estranho que nós estejamos em uma igreja evangélica que pertence a Jesus, e a gente começa a falar com o irmão diz assim, eu tenho tanta fé que Maria vai me ajudar. Não é estranho? Você está numa igreja evangélica e o irmão fala assim, ô pastor, eu quero participar aí de 6 sexta-feira forte. Você sabia que na macumba também tem sexta-feira forte? Sabia disso? Toda sexta-feira forte, eu conversando com o pai de santo, na época ele era pai, hoje graças a Deus é crente, é irmão, diácono da igreja. Ele disse que quando ouviu isso dentro das igrejas evangélicas, de que 7 sexta-feira, 3 sexta-feira de poder, aí ele disse, rapaz, quando eu ia bater o tambor com meu pai, nós matávamos uma galinha preta no mato, a gente fazia exatamente isso, 6 sexta-feira ou 7 sexta-feira. Então quando ele viu isso dentro das igrejas que se diz evangélicas, ele achou estranho. Aí Paulo está dizendo, irmãos, se nós queremos nos manter unidos, nós devemos aprender a ter a mesma fé.
Nós devemos aprender a falar a mesma coisa. E onde é que está o nosso manual? Aonde estão os princípios? Aonde está a sã doutrina? Para que a gente aprenda a falar a mesma coisa. Nas Sagradas Escrituras. Vai para a Bíblia, meu irmão, e procura os arranjos que se fazem hoje. Você não vai encontrar. Vai para a Bíblia e veja se você encontra base nas Escrituras para falar os que os cristãos estão dizendo por aí. Eu vi um pastor pregando, e esse aqui é pesado mesmo. Ele disse que a composição dos demônios, que os demônios são feitos de água. Aí eu disse, eita, o negócio é forte, os demônios são feitos de água. Aí ele olhando para o público, irmãos, eram milhares de pessoas ouvindo esse pastor. Aí ele dizia, vocês querem base bíblica para me dizer que os demônios é composição de água? Aí ele citava o exemplo de Gadareno. Em Marcos 5, quando Jesus expulsa um demônio de um jovem, do Gadareno, aí os demônios vão para os porcos, e os porcos se precipíciam no despenhadeiro abaixo e morrem. Aí os demônios morreram afogados, porque a composição deles é água. Aí eu ouvindo esse pastor pregando, eu digo, aconteceu duas coisas aí. Ou ele leu a Bíblia com fome, e chegou a essa conclusão, que a gente está com fome, né? Aí quem está com fome pensa besteira. Ou então ele sonhou com isso. Muitas divisões que se há na casa de Deus, é porque a gente não entende que temos o mesmo Senhor. E nós só podemos falar a mesma língua, tendo as Escrituras como nosso paladar, tendo a Bíblia como nossa degustação e orientação de fé e prática. O apóstolo Paulo viu os conflitos que havia em Coríntio. Aí Paulo disse, vocês não estão falando a mesma coisa. Vocês não estão falando a mesma coisa. Aí Paulo diz, não é só falar a mesma, já que temos o mesmo Senhor, fale a mesma coisa. Aí Paulo diz, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Disposição mental, meus irmãos, é a convicção interna. Alguém que é convencido contra os seus próprios pensamentos, permanece com a ideia original. Exemplo. O rapaz, um indivíduo, ele não acredita que as Escrituras é a palavra de Deus. Ele não acredita. Aí chega e diz, pastor, eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não acredito nisso. Aí você vai olhar e conversa e mostra que esse livro, há um registro histórico, há exemplos de homens e milhares de homens que foram transformados com o poder que tem nessa palavra. É inegável que a Bíblia é o livro de Deus. E você mostra todos os argumentos lógicos para entender que as Escrituras é a palavra de Deus. Aí o irmão olha, o indivíduo, não é nem irmão, né? Esse indivíduo olha para você e diz, eu acredito. Ele diz que acredita para você calar a boca e o assunto terminar. Mas dentro dele ele acredita do mesmo jeito. Aí Paulo diz, na casa de Deus não deve ser assim. Na casa de Deus eu falo aquilo que creio. Se eu falo que a Bíblia, que há ressurreição, eu creio que há ressurreição. Se eu falo que Cristo é o Senhor, porque Cristo é o Senhor da minha vida. Paulo está dizendo, eu tenho o mesmo Senhor, então eu falo aquilo que Cristo orienta, e eu penso como Cristo quer que eu pense. O apóstolo Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. As divisões acontecem porque nós não entendemos que temos o mesmo Senhor. Aí Paulo diz, então olha para Jesus e veja como ele ensinava, veja os princípios que ele ensinava, e que a sua mente seja convicta daquilo que você fala. Seja convicta. É impossível, irmãos, nós estarmos inteiramente unidos, é a palavra que Paulo usa, se a gente não entende que temos o mesmo Senhor. Esse irmão que está do seu lado é seu irmão de verdade.
Ele é filho de Deus como você é. Ele creu em Jesus Cristo como você acreditou. Ele tem as Escrituras como a palavra de Deus como você tem também. Pensando nisso, logo eu quero o bem do meu irmão. Não é meu irmão? Ou não? Resolvendo conflitos é entendendo que Cristo é o mesmo Senhor daqueles que creem. Não apenas isso. O apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, para nós resolvermos os nossos conflitos, existe uma segunda verdade. A gente nunca deve dar aos homens aquilo que pertence unicamente a Deus. Acompanhe comigo aí. Versículo 11 e diante. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou Pedro, né? Ainda tinha esse, viu? E eu sou de Cristo. Esse era o pior grupo que tinha. Como pode na mesma igreja haver esse partidarismo todo? Aí Paulo diz, como é? Nós temos o mesmo Senhor, e tem esse partidarismo todo, os grupos feitos com seus líderes preferidos na mesma igreja. Aí tem um que dizia assim, eu sou de Paulo. O que esse grupo pensava? Paulo, ele se apresentou à igreja de Corinto como um fiel pregador das Escrituras. Paulo se apresentou à igreja de Corinto com o poder que vem de Deus. Aí alguns se afeiçoaram a Paulo por causa disso. Não, eu sou do apóstolo do poder. Aí outro disse, não, eu sou de Apolo. Quem foi Apolo? Apolo foi um judeu convertido por Priscila e Áquila. O casal pregou para Apolo, ele creu em Jesus Cristo. A Bíblia diz que esse homem, ele era poderoso em palavras. A oratória, a maneira que Apolo ensinava, era um convencimento sem igual. Sem dúvida, o homem era brilhante, Apolo. Um doutrinador fiel das Escrituras. Então, alguém pode ter se afeiçoado a Apolo pela sabedoria que ele passou a ter. Aí, Paulo é do poder, Apolo é da sabedoria, e as divisões continuam. Aí outro diz assim, eu sou de Pedro. E esse povo que era de Pedro? Irmão, Pedro, em uma noite ele pregou, se converteu, 3.000 almas. Alguém pode até dizer assim, não, eu sou do grupo dos evangelistas. Eu sou do grupo dos ganhadores de alma. Aí estava lá, o do poder, o grupo da sabedoria, o grupo do ganhador de almas, que era Pedro. Agora vamos para o pior. Pior de todos os grupos. Está aí, finalzinho. Ele diz, e tem outros aí que diz, eu sou de Cristo. Por que esse era o pior que tinha, eu sou de Cristo? Porque não considerava os outros como seus irmãos. Esse grupo aqui, eu sou de Cristo, ele olhava para os outros de cima para baixo. E dizia assim, olha, eu não preciso de pastor não. Minha revelação aqui é direto com Deus. Eu não preciso de vocês, irmãos, réis mortais. Meu negócio aqui é direto com o chefe. Isso é familiar, não é? Não, eu sou igreja Jesus em casa. Eu estava num posto de saúde, na cidade de Souza. Aí o irmão chegou para mim e disse, o senhor faz o que da vida? Eu disse, eu sou pastor. Aí o rapaz disse, que coisa boa, Deus abençoe sua vida. Aí um amigo dele ouviu a minha resposta, um senhor, aí disse assim, quer dizer que ele é pastor. Mas na minha Bíblia está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não tenho um pastor na terra. Eu não estava nem falando com aquele senhor, ele se meteu na conversa, por mais educado que era, e de fato era mesmo, dizendo que não tinha pastor aqui. Esse irmão, esse indivíduo fazia parte desse aqui, eu sou de Cristo. Sou de Cristo. Como é que uma igreja vai para frente, como é que um rebanho vai para frente, dividido desse jeito? Não, eu me aproximo das pessoas que gosto, das que gostam de evangelismo,
Não, e daquelas que têm poder? Não, daquelas que têm poder eu não gosto não. Não, eu gosto daquele que tem sabedoria, aí se aproxima daquele que tem sabedoria. Não, eu não gosto de nenhum de vocês, eu gosto logo de Jesus. Aí Paulo diz, irmão, está tudo dividido, está errado. Está errado. Aí como é que Paulo vai resolver? Irmãos, eles estão dando aos homens essas credenciais, esse partidarismo, coisas que pertencem só a Deus. Paulo está dizendo que se eu der aos homens o que pertence a Deus, dentro da igreja, ela se divide. Ela se divide. Mas como é que esses homens estavam dando aos homens o que pertence a Deus? Leia comigo o versículo 13 que você vai entender. Olha o que os homens estavam fazendo aí, versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizado no nome de Paulo? O partidarismo que havia na igreja de Corinto estava dizendo àqueles homens, a Paulo, a Pedro, a Apolo, ou até mesmo a Cristo, eu não pertenço nenhum a vocês. Paulo tem as mesmas credenciais de Jesus. Pedro tem as mesmas credenciais. O amor que eu tenho por Pedro, a admiração que eu tenho por Pedro, é como se Pedro tivesse sido crucificado por mim. Aí o apóstolo Paulo diz, olhe a aberração que vocês estão ensinando. Quando o partidarismo surge, vocês estão dando aos homens algo que só Cristo fez por nós, porque foi Jesus que foi crucificado em nosso lugar e não o pastor. Foi Jesus que foi crucificado em nosso lugar e não a liderança A ou a liderança B, e não o irmão A ou o irmão B. Paulo está dizendo, não dei aos homens aquilo que pertence só a Deus, que é a nossa total confiança, admiração, e por causa de Cristo, eu quero me manter unido com vocês. A igreja estava dando a Pedro um estigma ou um status que só pertence a Jesus. Já pensou? A gente, antes de batizar alguém, a gente diz a seguinte frase. Diante de Deus, inclusive eu acho que foi Armando que eu batizei, não foi, Armando? Diante de Deus e das testemunhas aqui presentes, segundo a sua boa confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente mergulha o indivíduo. A igreja de Corinto, com o partidarismo que estava havendo, com a glória e a honra que estava dando aos homens, a situação era mais ou menos essa. Na hora do batismo, irmãos, diante de Deus e das testemunhas aqui presentes, segundo a sua boa confissão de fé, eu lhe batizo em nome de Paulo, de Pedro e de Apolo. Aí mergulhava o indivíduo. Não era uma desgraça um batismo desse, era um banho, não era? Estava só tomando banho. Não é por causa dos homens que nós descemos as águas, é por causa de Jesus. Foi Ele que morreu na cruz para me salvar. É no nome dEle que eu tenho que batizar as pessoas. É por causa dEle que eu me mantenho em união com vocês, que eu me preocupo com vocês e vocês com os irmãos. Paulo está dizendo, os conflitos não devem haver se Cristo é o Senhor de cada um de nós. Eu quero o bem da noiva. Mas por que você quer o bem da noiva? Porque eu faço parte da noiva. Eu quero o bem do corpo, eu quero que ele cresça, que ele avance. Mas por que você quer que o corpo de Cristo avance? Porque eu sou membro desse corpo. Aí Paulo está dizendo, irmãos, se você der aos homens uma honra que não pertence a eles, você está dizendo que Pedro morreu no lugar de Jesus. Isso não aconteceu. Pedro teve uma morte semelhante a de Jesus, né? A tradição cristã vai dizer que Pedro foi crucificado do mesmo jeito de Jesus. Aí Pedro olhou para os seus algozes e disse, rapaz, vocês não levam a mal não, mas o meu Senhor morreu desse jeito aqui. Tem como vocês me colocar de cabeça para baixo, não? Aí os algozes, como é porque eu não sou digno de morrer desse jeito. Aí os algozes disseram, não seja por isso. Aí tiraram Pedro, está de cabeça para baixo, ele morreu. Quer dizer, Pedro nem parecido com Jesus ele quis morrer. Porque ele entendia que aquela morte de Cristo ela foi única para a salvação do povo de Deus, para a salvação do mundo, para a nossa saída, para o nosso escape.
Pedro entendia que é Jesus que faz com que eu ame vocês e que vocês me amem. É por causa de Jesus que eu quero que a igreja se una e não se espalhe. É por causa de Cristo que eu quero que os problemas se resolvam e não crie conflitos. Meus irmãos, sempre que nós queremos o mal à igreja, nós estamos esquecendo que Cristo foi crucificado por cada um de nós. Se eu não entender que eu quero o bem de todos os irmãos, eu não entendi o que significa a crucificação. Não dê aos homens. Você sabe o que está acontecendo hoje? E muito comum. Os irmãos se apegam aos pastores. Eu acho isso normal. É normal se apegar a um pastor, a um líder. É normal isso. Estranho é quando você desapega de todos, né? Você não gosta de nenhum. Isso é estranho. Mas é normal que você crie afinidade por um pastor, que você o ame, que você o admire. Isso é natural de uma ovelha fazer isso. Agora, sabe o que é estranho? É quando o pastor sai e o irmão se desvia. É estranho isso, né? Mas isso está tão comum, que é justamente essa doutrina que está no coração de alguns pastores e ovelhas. Acham que as ovelhas são dele, e a ovelha acha que realmente é daquele pastor. Aí o pastor sai, o irmão sai também. O pastor passa uma crise espiritual, o irmão passa também. O pastor sai de uma denominação, vai para outra, as ovelhas vai também. Eu sei o que eu estou dizendo, viu? Eu sei o que eu estou dizendo. Por que isso acontece? É porque ou o pastor não ensinou que quem morreu por aquela ovelha foi Jesus, ou aquela ovelha não é ovelha, é um bode mesmo. Não entendeu que realmente Jesus é o meu pastor. Meus irmãos, é natural você se entristecer quando você perde um pastor, não é? Mas espera aí, meu filho, deixar Jesus? Abandonar a fé? Isso é a maior evidência que a sua fé era falsa. Sua fé era falsa. Aí o apóstolo Paulo vai se desprender daqueles irmãos que queriam dar uma honra que ele nunca quis ter e nunca teve, em relação aos conflitos e às divisões que havia. Olha como é que Paulo faz aí. Versículo 14. O apóstolo Paulo começa dizendo assim: dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Dois irmãos. Ele continua: para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. A coisa está feia, né? Aí ele vai dar outros irmãos que ele batizou. Batizei também Estéfanas, 3. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Já pensou? 3 irmãozinhos Paulo batizou. Aí Paulo disse que isso foi de propósito que ele batizou pouca gente. Havia no coração dos coríntios, eu preciso dizer isso aqui para a gente não esquecer o contexto da época. Os coríntios, eles eram influenciados pelos gregos. E o contexto grego, helenista, né, é sinônimo de grego, eles ensinavam aos seus seguidores helenistas do pensamento grego, de que todo líder, ele precisa ser reverenciado ao máximo. Então havia na cultura dos coríntios, de que se alguém chegasse pregando uma novidade, esse homem era quase como um Deus. Paulo, sabendo disso, o apóstolo Paulo pregava, mas não queria batizar. Para que aqueles irmãos não achassem que Paulo era o Senhor deles. Paulo era o Salvador deles, era o filósofo que eles precisavam reverenciar. Olhando o contexto, aí Paulo fez o possível para não se apegar àqueles irmãos no sentido negativo e pejorativo. Aí Paulo diz: olha, eu batizei bem pouquinho, foi de propósito. Mas mesmo assim ainda tinha um grupo lá dizendo: eu sou de Paulo. Já pensou? Por último, como é que a gente resolve conflitos? Primeiro, a gente resolve conflito entendendo que temos o mesmo Senhor. Segundo, nós resolvemos conflitos quando nós damos a Deus o que é de Deus. Nunca devemos dar aos homens
aquilo que pertence só a Deus. Aquelas divisões que aconteciam na igreja, na congregação, é porque eles estavam querendo dar aos homens o que pertencia só a Deus. A salvação, quem foi que os salvou? Cristo. No nome de quem aqueles irmãos estavam sendo batizados? No nome de Cristo. Terceira verdade que nos ajuda a resolver os conflitos. Está aí no versículo 17 e no 18. A cruz de Jesus é o poder que nos une. O apóstolo Paulo vai dizer, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Não com sabedoria de palavra, como os gregos amavam a sabedoria de palavra, mas para que não se anule a cruz de Cristo. Aí o versículo 18 ele diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Paulo está dizendo, irmão, você sabe por que está tendo essas divisões? Sabe por que a gente não consegue ter um propósito só, em unidade, querendo o bem do rebanho? É porque a gente não entendeu que a cruz é o poder de Deus que nos humilha, é o poder de Deus que nos quebranta. Foi naquela cruz que Deus mostrou a nós, olhe quão pecadores vocês são, que foi preciso eu descer, encarnar e morrer no lugar de vocês. Olhe quão miseráveis nós somos e longe de Deus estávamos, mas a cruz de Jesus nos uniu. Agora eu posso chamar você de meu irmão por causa da cruz de Cristo. Eu posso dizer que você vai para o céu comigo por causa de Cristo. E é por causa dessa certeza da cruz de Jesus em nosso lugar que eu quero o seu bem e você quer o meu. Meus irmãos, se eu deixar de lado a cruz, aí acaba o cristianismo. Alguns que dizem assim, não, Jesus ele não morreu na cruz para nos salvar, não, ele morreu como um herói. Eu estava no retiro espiritual dos jovens da nossa igreja em Apodi, aí uma pregadora saiu com o microfone perguntando, quem é Jesus para você? Aí cada um dizia, ele é meu Senhor, ele é meu Salvador. Aí teve uma jovem que disse assim, Jesus foi um grande revolucionário. Aí a pregadora olhou assim e disse, pois ele vai revolucionar a sua vida, viu? Por que a pregadora disse isso? Porque na cabeça dessa jovem que dizia isso, Jesus era isso mesmo, só um revolucionário. Não, mas Jesus não quis revolucionar nada. Ele quis naquela cruz destruir o poder das trevas, nos transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Naquela cruz estava encravada em Cristo a nossa cédula de dívida que tínhamos para com Deus. E por causa daquela cruz, nós temos vida e vida em abundância. Por causa daquela cruz, nós agora pertencemos à família de Deus. Por causa daquela morte de cruz, nós podemos ter certeza que somos aceitos por Deus como somos. Nós resolvemos os conflitos, irmãos, quando a gente entende que é da cruz que vem o poder de Deus. Tu quer um conselho? Morra. Mas pastor, morrer na cruz. Sabe por que a gente é bom na vingança? É porque está vivo. Está vivo. Se você está morto, crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quando você está cheio de direitos, é porque você está vivo. Morra. Morra como Cristo morreu naquela cruz, morra a sua própria vontade, morra o seu eu, e deixa o novo e vivo caminho conduzir a sua vida. Morra para o mundo, morra para você mesmo, mas viva para Deus. Mesmo sentados, vamos falar com Deus em oração. Querido Deus, nós queremos te dar graças por mais um culto, poder celebrar o teu nome, glorificar a ti. Os conflitos, ó Deus, muitas das vezes eles são inevitáveis, eles virão, mas que a gente olhe para aquela cruz e veja que nela o Senhor nos uniu, nela o Senhor nos fez irmãos, nela o Senhor nos fez completos.
Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para aquela cruz e ver a nossa humilhação e quão necessitados somos de Ti todos os dias, todos os dias, todos os dias. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.